Fala, time! Bom ou não? No vídeo anterior sobre como aprender qualquer skill em três etapas, eu apresentei um pouquinho sobre como funciona o contexto, o planejamento e o compromisso. Nesse vídeo nós vamos entrar um pouquinho mais adentro com alguns exemplos e também utilizando uma ferramenta que vai nos ajudar bastante. Então fica comigo e bora pro vídeo. Que bom ter você aqui novamente no canal do Code FC. Se é a primeira vez que você está aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê um like. Isso vai ajudar bastante o nosso canal a alcançar mais pessoas. No vídeo anterior, eu introduzi um processo sobre como aprender qualquer skill em três etapas. São um contexto, planejamento e o comprometimento. Nesse vídeo nós vamos falar mais sobre isso com um exemplo, que é o exemplo também no vídeo anterior, seguindo a ideia de aprender um novo skill relacionado à inteligência artificial. E para esse skill nós vamos focar na certificação AI 900 da Microsoft, que tem os fundamentos da inteligência artificial. Por que essa certificação? É uma certificação de fundamentos, muitas pessoas desejam aprender um pouco mais sobre inteligência artificial, e mesmo que você não deseje obter essa certificação, sinceramente, eu acho que é uma ótima oportunidade de estudo, bem estruturado, tem material suficiente, então vale a pena usar como exemplo. Mas você pode adaptar na sua necessidade de acordo com o assunto que você deseja estudar. Se você não participou, não viu o vídeo na outra semana que eu publiquei, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o playlist, onde serão adicionados todos os vídeos dessa série de aprendizado. Então vamos navegar um pouco mais no processo e principalmente entender como funciona na prática um modelo de estudo que eu tenho usado. Bom, para aprender um tipo de skill, nós devemos primeiro saber qual seria esse skill, né? E aí que nós começamos no processo de contextualização. Durante esse processo de contextualização, o nosso trabalho é entender mais sobre o skill que nós desejamos aprender, obter o máximo de informações possíveis sobre aquele skill, para que a gente tenha uma ordem, ou digamos, um objetivo de aprendizado. Porque, é claro, à medida que você aprende sobre o skill, você vai indo mais a fundo, são materiais que não acabam mais. Então, nós precisamos definir essa premissa. E a contextualização nos ajuda muito. Se observarmos nessa tela que eu estou compartilhando aqui, eu vou primeiramente demonstrar aqui sobre a certificação AI 900 objetivo. Então, imagine que você deseja obter essa certificação ou obter o conhecimento proposto nessa certificação. A primeira coisa que nós temos que fazer, de fato, é contextualizar, ok, o que seria essa certificação? Então, nós vamos entender um overview sobre essa certificação, nós vamos entender o que ela é, né? Qual que é o tipo de audiência que essa certificação é proposta, tá? E aí nós vamos também analisar um pouco sobre os aspectos que envolvem essa certificação. Se você observar aqui, existe material de estudo, né? O que na verdade é o Learning Path, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Mas é importante entendermos como essa certificação funciona. E, baseado nisso, nós temos mais informações aqui com algumas categorias importantes, algumas opções bem interessantes, mas vamos analisar o Study Guide. Então, nesse modelo de contexto, o que nós vamos fazer é realmente entender se esse assunto está relacionado para o que nós desejamos utilizar ou aprender. E você vai observar informações interessantes como descreva uma inteligência artificial, os workloads, suas considerações, e isso significa que para esse tipo de conhecimento você precisa aprender de 15 a 20%, ou melhor, e é cobrado 15 a 20% sobre esse conteúdo. Então, a contextualização ela vai te trazer consciência sobre o que você precisa aprender em relação ao seu objetivo. Nesse caso, é uma certificação. Como já falamos, o objetivo é aprender sobre a certificação AI 900. E aí nós vamos entrar no primeiro passo do processo, que é a contextualização.
Durante o processo de contextualização, o nosso trabalho é aprender um pouco mais sobre aquele conteúdo e reunir informações que nos direcione ao estudo, para que no momento do estudo nós não tenhamos distrações em buscar conteúdos. Para ajudar durante a contextualização e as outras etapas do processo, eu subdivido em 3 outras etapas: o que, o porquê e o como. Então, na página de certificação, ao buscar informações sobre essa certificação, eu consigo responder as perguntas o que, lendo o overview, entendendo um pouco mais sobre os skills necessários para essa certificação. Aí eu também tenho o como, que na verdade são os recursos disponíveis do Microsoft Learn com todo o material de estudo. E eu tenho algumas outras informações como práticas, fazer um simulado, ver como que funciona a plataforma de certificação, né? A plataforma que você vai utilizar no dia a dia do exame. E além disso, eu consigo obter mais contexto sobre a certificação, lendo mais informações, descobrindo o que é cobrado durante a prova e os assuntos relacionados. Então, essa reunião de fatores, de contextos, de materiais, utilizando o processo de contextualização e respondendo não de forma obrigatória as perguntas o que, por quê e como, dá bastante. E só para deixar como exemplo o que nós vamos aprender sobre a certificação AI. Por quê? Porque eu quero aprender um pouco mais sobre AI, que é um assunto que tem sido muito utilizado hoje em dia por todas as empresas e profissionais. Então eu quero aprender um pouco mais sobre isso e como. Nesse caso, eu vou usar o Microsoft Learn para me direcionar. E aí, nós vamos partir para a próxima etapa. E na etapa, nós passamos para o planejamento. De certa forma, nós já temos o conteúdo, nós já sabemos o que desejamos estudar, nós temos todo o material. E agora, como prosseguiremos com o conhecimento? Para ter uma noção de como nós vamos planejar, é muito importante a gente se basear no material disponível. Então, ao abrir aqui esse Microsoft Azure AI Fundamentals, que é o curso, né? Você vai ter um path de estudo aqui que é composto por vários learning paths, e esses learning paths possuem vários sub-learning paths. Nesse caso aqui, da mesma forma que eu trabalhei no contexto o que, porquê e como, eu faço essa reflexão para cada item do meu conteúdo de estudo. Por quê? É importante eu ter noção que aquele conteúdo está alinhado com a necessidade que eu preciso de estudar. No caso do Microsoft Learn, esse conteúdo já foi disponibilizado para mim, então eu não preciso refletir muito em relação ao que, porque é o assunto que eu preciso estudar, ao porquê, porque eu vou aprender determinado objetivo, e o como é o próprio módulo do Microsoft Learn. Então, essas perguntas elas nos direcionam bastante. Mas o planejamento ele tem que funcionar da seguinte forma. Ao abrir aqui o primeiro módulo, nós temos aqui uma noção de quanto tempo teremos para consumir esse recurso. E é importante isso. O consumir esse recurso leva em média, né? Leva aproximadamente 3 horas e 7 minutos. E aí vai depender muito de como você lê, de como você absorve o entendimento e por aí vai. E para cada um dos submódulos, nós temos 36 minutos, 1 hora e 54 minutos, 37 minutos. Isso vai variar bastante. Mas é importante você ter essa noção de estimativa, porque isso faz parte do planejamento para você ter uma forma de conseguir contextualizar no seu dia a dia como que esse estudo irá se encaixar. Então, durante o processo de planejamento, você deve levar em consideração que você tem uma estimativa de tempo que você precisa para consumir esse conteúdo e mais do que isso, você precisa planejar dia a dia quanto tempo você tem de estudo. É claro que não há uma fórmula, não há uma maneira restrita com que isso seja feito. Basicamente, o que eu sugiro para você é ter ali mais ou menos 1 hora é suficiente por dia para que você consuma o conteúdo, mesmo que esse conteúdo não leve 1 hora, o restante você pode outros tipos de situações relacionadas ao conteúdo, como por exemplo a revisão e até mesmo a execução de laboratórios para fixar mais o conteúdo. Então o planejamento ele vai te dar essa noção. E se você pegar aqui
apenas como exemplo, esse conteúdo de 3 horas, e se você estudar 3 horas por dia, ou melhor, 1 hora por dia, significa que ao final de 3 dias você terá consumido esse conteúdo. Então você consegue ter uma visão de quando você vai terminar esse conteúdo para possivelmente fazer uma ou até marcar o exame. Então, basicamente, o planejamento ele vai te dar essa noção e vai te ajudar bastante a ter uma definição de quando você estará preparado para já dar os seus primeiros passos sobre aquele novo skill. Claro, falando de novo skill, nós temos um objetivo, né? Que é consumir esse conteúdo e, dependendo do caso, obter essa certificação. E para isso, existe um passo que eu acho que dos 3 é o mais importante, que é o comprometimento. O comprometimento, ele é um processo que vai te direcionar simplesmente de uma forma que você consiga obter esse conhecimento, não de uma forma aleatória. Esse conhecimento ele tem um objetivo para você alcançar. E isso é muito importante. Por quê? Durante o processo de aprendizado, se você tiver um aprendizado espaçado sobre um assunto, você vai perder muito sobre isso, ainda mais se é um conteúdo novo. Então, quando você tem uma constância ali de aprendizado sobre um conteúdo, você vai se direcionar mais facilmente, você vai reter mais informação, vai ficar mais efetivo. Então, o comprometimento, conforme mencionamos na segunda etapa, eu vou estudar 1 hora por dia. E nessa 1 hora por dia, você vai literalmente focar. Você vai desligar notificações, você vai simplesmente focar. Então, reserve um dia, 1 hora específica para você estudar esse conteúdo. Não precisa ser todos os dias, pode ser um dia sim, um dia não, mas tenha constância e tenha o seu compromisso. Afinal de contas, você imaginando nesse exemplo que mencionamos anteriormente aqui, imagine 3 horas para consumir esse conteúdo. Então, 3 horas que nós estamos falando de um contexto onde há uma estrutura bem definida pela certificação e por isso é interessante para a gente dar o primeiro passo para aprender esse processo que é totalmente adaptável e você pode adaptar ao seu dia a dia. Mas um outro lado desse processo, para que ele se torne mais gerenciável, mais visual, eu particularmente gosto muito disso, eu utilizo ferramentas. Existem várias ferramentas no mercado, inclusive no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês um modelo de planejamento dessa certificação usando o GitHub. Mas nesse exemplo aqui, para esse momento, usar o ClickUp. E para isso, seguindo a mesma ideia, o ClickUp eu tenho feito aqui o mesmo processo de contextualização. O que é o ClickUp? É uma ferramenta que você pode gerir times, você pode gerir suas próprias tarefas, totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu preparei um template que também estará na descrição do vídeo. E esse template já vem com toda a estrutura de estudo baseado nos processos contextualização, planejamento e comprometimento que eu mencionei. E aqui, basicamente, o que eu fiz foi colocar todos os módulos aqui e definir uma estimativa, pegando o exemplo lá do que foi estimado na página do Microsoft Learn, colocar o conteúdo separado aqui para cada tarefa, a descrição, né? Coloquei aqui um campo custom field, né? O como, o que, o como e o porquê, já direcionando para você ter um exemplo real sobre isso. E também adicionei aqui as questões, que basicamente esse questions é um campo livre. Você pode colocar questões que você vai ter durante o momento de estudo, ou seja, tem algumas perguntas, eu não entendi muito bem o que seria Computer Vision. É uma pergunta que você pode fazer durante o processo de estudo. E você também pode fazer anotações aqui. Para quê? Para ficar registrado. Além disso, se você não quiser usar os questions, você pode usar o comentário aqui e adicionar, pô, terminei isso aqui, mas eu tenho essas dúvidas, eu gostaria de pesquisar. Posteriormente, você vai voltar aqui, vai revisar e falar, olha, a pergunta A de assim ser assado. Então é muito importante você levar em consideração. Outro interessante do comentário dessa estrutura aqui é que você pode utilizar como uma entrada para revisão dos seus estudos. E para isso,
eu criei uma tarefa específica para revisão. Claro, é um exemplo, essa tarefa ela revisa todo o conteúdo estudado para fazer um check sobre um recap sobre tudo aquilo que você viu anteriormente, mas você pode perfeitamente criar outras tarefas após cada módulo. Isso é muito interessante, tá? Além disso, o template ele vai trazer para você aqui diferentes visualizações. Então, por exemplo, se eu tiver um commitment ou um compromisso de 1 hora por dia, eu posso definir que essa minha tarefa aqui ela vai ser executada no dia A. Então, é muito importante você criar esse compromisso. Então, a partir de amanhã eu vou começar a estudar sobre essa tarefa, né? Então, você vai fazer esse planejamento primeiramente. Lembrou do assunto? Coloca aqui. Contextualizou? Começa a planejar. Ao definir a data, que é o due date, você vai ter aqui algumas visualizações que vão te ajudar. Então, nesse caso, eu consigo ver todo o schedule, ou seja, toda a marcação de conhecimento que eu tenho, de aprendizado, de estudos, durante a minha semana, durante o meu mês, usando o calendário. Eu posso também ver a timeline, que são as tarefas, uma dependente das outras, né? Nesse caso aqui não tem aparecido muito porque eu não defini tarefas com due date, mas você também pode ver aqui o que você fez, as suas atividades. Nesse caso aqui, para você ver mais atividades, aqui é apenas um insight, você teria que pagar. Você tem um mind map que você pode utilizar durante o seu processo de estudo. Você tem um board que você pode utilizar o modelo Kanban para movimentar essas tarefas para o que você está aprendendo e para o que você já terminou. E daqui vai uma dica. Nunca coloque mais de uma tarefa no in progress, porque senão você vai dividir. Então, foque em uma tarefa, termina essa tarefa, passa para o closed. Mesmo que, se uma tarefa teoricamente duraria 1 hora durante o seu estudo, mas você não conseguiu performar em 1 hora, no dia seguinte você vai ter mais 1 hora para terminar essa tarefa. Mas mantenha sempre uma tarefa em progresso aqui, tá? Tem tabela de visualização e tem listagem. Todo esse template vai estar disponível para você na descrição do vídeo. É só fazer. Se você já tem uma conta no ClickUp, ótimo, você clica nesse link e você vai poder utilizar esse template. Se não, crie uma conta no ClickUp, utilize o link que eu vou compartilhar com você e você vai ter a mesma estrutura e fique à vontade para alterar. Apenas uma dica, né? Nas atividades principais, existe aqui uma tarefa para você concluir, que essa tarefa, na verdade, é para você ler o arquivo template. Esse arquivo ele vai te trazer mais instruções detalhadas sobre como utilizar esse template, inclusive sobre todo o processo de contextualização, de planejamento e de comprometimento. Ok? Isso é muito importante você seguir aqui. Né? Fique à vontade. Na verdade, nesse tópico de estudo, né, nesse modelo de template utilizando uma ferramenta, o que ele vai te trazer é uma visão do futuro, uma visão de conclusão, o que é importante durante o nosso processo de aprendizado. Na próxima semana eu vou trazer uma outra opção, já voltando com um outro modelo de gestão de estudo, mas utilizando o GitHub. Você tenha gostado desse vídeo. Os links do template do ClickUp estarão aqui na descrição, assim como a playlist de todos os vídeos que vão compor essa série. Se você não é inscrito no canal ou inscrita no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Dê um like, vai ajudar bastante o nosso canal. Vamos tentar chegar aí a 100 likes, vai ser muito interessante. Gostaria muito de ouvir os seus comentários, as suas opiniões. Por favor, deixe aqui, faço questão de responder a todos vocês. No próximo vídeo, nós vamos falar a terceira etapa de planejamento, mas utilizando uma ferramenta um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tamo junto. Até a próxima semana. É Code FC.